Fala, massa atleticana, seja muito bem-vindo ao canal. A gente vem trazendo um corte aí do troca de passe do Sport Center, falando muito sobre esse jogo de ontem, que o Galo sim amassou o Juventude, mas acabou saindo no 0-0. Mas a grande verdade é sim que o Galo foi prejudicado mais uma vez pela arbitragem, que foi sim pênalti para cima do Rony. A gente vai falar sobre isso e muito mais aqui no vídeo. Então você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. Gerão, bem-vindo ao Troca de Passes, Fábio Júnior, Henrique. Olha, eu concordo com o Alex, assim, o jogo foi decepcionante para a torcida do aspecto do resultado. A bola não entrou. Mas confesso que dos jogos que eu assisti recentemente do Atlético, e assisti muitos, foi o mais agradável, foi o que o Atlético mais produziu, o que mais pareceu o Atlético jogando, com o nível de jogadores que tem. O Atlético criou oportunidades, teve chances claras, o jogo foi mais fluido. Bernard fez para mim o melhor jogo com a camisa do Galo desde que chegou. O Dudu entrou bem, ou seja, faltou colocar a bola para dentro, mas acho que o Atlético fez um bom jogo. Queria ouvi-los, amigos. Bem-vindo mais uma vez. Essa que você falou agora, esse seu discurso, eu assino. Eu acho que o torcedor do Atlético vai para casa, meus amigos, Fábio, Henrique, amigos da mesa, reclamando mais do azar do que da falta de capricho, né? Porque 2 bolas na trave, uma em cada tempo, realmente o azar atrapalhou o Atlético nesse jogo contra o Juventude. O Henrique estava falando que no primeiro tempo o Juventude se defendeu muito bem, acho que sim. Mas a trave teve que entrar em campo, né, para ajudar. Aquela do Rony de cabeça. Primeiro, boa noite aos amigos do Troca. Aquela do Rony de cabeça. Pegou na trave, podia ser bola para gol no primeiro tempo do jogo. Mas acho que a produção, e aí eu concordo com o Diniz, de fato, o segundo tempo foi um segundo tempo agradável de produção por parte do Atlético. Ela apareceu na segunda etapa. Que aí o time começou a trocar um pouco mais de posição dos jogadores, usar um pouco mais o Scarpa, e aí as chances apareceram mais claramente. O Rony, principalmente, usufruiu dessa produção maior. Mas acho que hoje o Carpini já começou surpreendendo na escalação. Ele trouxe um terceiro zagueiro, Daniel Peixoto, que é um volante. A gente imaginava ele jogando de volante. E o Mandaca um terceiro homem de meio. Ele traz o Daniel como um zagueiro, de fato. No final até entra o Rodrigo Santos com 3 zagueiros de fato. E protege bem a área no primeiro tempo. No segundo é que a coisa começou a acontecer. O Atlético tinha feito um jogo muito forte sábado contra o Mirassol, usando corredores do campo, somente o lado esquerdo. Na primeira etapa a gente não viu isso, no segundo tempo a gente viu. E o Bernard, para mim, é uma ótima notícia dessa noite. Como o Diniz bem disse, o melhor jogo dele, né, Fábio? Eu acho que desde que voltou no Atlético, desde o gol contra o Bolívar, ele está tentando recuperar essa confiança, né? E acho que hoje ele conseguiu ser um bom articulador para o time. Tá mais solto, né? A gente vê o Bernardo mais solto, com mais confiança também, se movimentando bem pelos lados do campo. A gente tá vendo as oportunidades no jogo, né? Essa foi a do Rony também, né? Abertura do Bernard pro Biel, cruzamento pro Rony. Você vê que ele acaba não pegando aquela chapa que a gente normalmente nesse lance consegue direcionar melhor a bola, né? A bola acaba pegando um pouquinho mais alta assim na canela e aí acaba subindo também, né? O Rony teve algumas oportunidades, essa aí do Biel também que acaba chegando atrasado. Jogada do Bernard aqui pelo lado direito, né? O Bernard realmente criou bastante chance por esse lado. O Caio também apareceu muito pela ala esquerda no segundo tempo, né? O Atlético teve um volume muito grande no segundo tempo, mas não conseguiu concluir tão bem. Acho que falta, assim, em alguns momentos, sim, tem a questão da sorte também, né? A ansiedade também acaba atrapalhando um pouco, você acaba precipitando em alguns momentos na hora da finalização, um movimento técnico que você acaba fazendo de forma errada, e isso acaba atrapalhando. Dudu entrou bem no jogo? O que vocês acham? Bem, eu achei que entrou bem, entrou participando das jogadas, aconteceram alguns erros, que é normal acontecer também, você acaba errando em algumas situações quando você aparece tanto, mas ele pediu bola, foi para cima, driblou, tentou criar oportunidades também, eu achei que ele entrou bem. E entrou na ponta direita, né? Nem onde ele prefere jogar, ele gosta mais do outro lado, ele faz as duas pontas, e a entrada dele puxou o Scarpa para a posição central, porque o Dudu entrou no lugar do Bernard. Um cara que eu achei que ia impactar mais no jogo, até porque o time tinha produção, a bola estava na área, outra grande chance do Rony parando, dessa vez no Jandrei, foi o Renier. O Renier não conseguiu participar depois que entrou, e a bola estava passando na área, eu falei, vai dar estatura, vai dar um pouco mais de poder de finalização se a gente compara com o Biel. O Renier não entrou tão bem quanto os outros que participaram do jogo no segundo tempo, principalmente o Dudu, acho que entrou buscando mais o jogo. Agora, meus amigos, o pessoal fala, tá jogando com 3 zagueiros, tá mais defensivo. Esse jogo é uma prova que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Porque os dois times jogaram com 3 zagueiros,
Um altamente defensivo e o outro altamente ofensivo, né? Não, e acabou 0-0. Sinceramente, com todo respeito, quem diz isso desconhece o futebol moderno, né? Pode chamar de jumento do futebol. Pois é, porque grandes times do futebol mundial e times super ofensivos hoje jogam com 3 zagueiros. Ô Elton, a gente pode falar um pouco sobre o Hulk já, mas antes vamos com a Nath Andrade, que acompanhou o jogo em loco. Tinha até um torcedor com um cartaz dando uma força pro Hulk. Lembrando, o Galo tá na semifinal da Sul-Americana contra o Independente Del Valle, né? O único brasileiro nessa competição, mas no brasileiro não vem muito bem. E aí, Nath, como foi a reação da torcida no final do jogo, esse empate em 0-0, o Galo com mais posse de bola, mas não conseguindo passar além de 2 bolas na trave? Boa noite. Boa noite, Edu, boa noite, Elton, boa noite ao fã de esportes que acompanha. Pois é, o Galo não perdeu, mas o Galo também não ganhou. O torcedor está um pouco mais tranquilo porque saiu daquela sequência de 7 jogos sem vitória depois que venceu o Mirassol, mas ainda dava para ouvir uma vaiazinha aqui e ali pela partida do Galo. A gente pode falar que foi um jogo ataque contra defesa, que o Galo tentou, mas parou na defesa do Juventude, que deixou muito claro, veio só para se defender, conquistar um pontinho aqui, um pontinho ali, para tentar sair da zona. A gente tem que lembrar também que esse Galo ele está muito desfalcado. Estava sem o goleiro titular, quem estava no gol hoje era o Gabriel Delfim, porque o Everson estava suspenso, Hulk também suspenso, Júnior Alonso, Arana. A gente teve também a confirmação da lesão do Júnior Santos, né? Ele teve uma lesão traumática no pubis com ruptura do adutor da coxa direita, vai passar por procedimento cirúrgico. Coelho também, que não volta esse ano. Então, o Sampaoli perdeu muitos jogadores importantes na temporada para esse jogo. Ainda assim, a torcida fica chateada, né? Terça-feira à noite, sai do estádio 11h30 da noite sem vitória, é bem complicado. Teve até torcedor brigando aqui, né? No intervalo do jogo, a gente viu 2 torcedores sendo retirados. Eu procurei a administração do estádio, informaram que foi por agressão, foi uma briga entre os 2 torcedores. Eles foram conduzidos à delegacia e a gente vai continuar apurando para ver se tem mais informações, os desdobramentos desse caso. Elton, Edu, com vocês. Tá bom, Nath, muito obrigado pelas informações. Qualquer novidade, a gente volta contigo na Arena MRV. Obrigado, companheira. O Elton, a gente falava do Hulk, me parece que o Sampaoli vai um pouco na tangente ali, né? Mas ele não vem contando. Como eu disse, ele recebe cartão amarelo no jogo contra o Mirassol no banco. Ele não vem usando o Hulk como titular. Mas ele fala, não, o time sente falta dos gols do Hulk. O Hulk é uma peça importante. Quando voltar vai ser fundamental para recuperar o pique do time do Galo. Mas é claro que é decepcionante. Muito mais posse de bola do Atlético, mas fica no 0-0. O Juventude basicamente teve um lance com o Matheus Babi ali, mas o Galo produz, mas como disse o Sampaoli, né? Não consegue ser efetivo ali no gol adversário. Pois vamos lembrar que o Hulk tem 39 anos, o Atlético vinha até pouco tempo disputando 3 competições, acabou caindo para o Cruzeiro na Copa do Brasil, avançando na Copa Sul-Americana, tendo inclusive que jogar os playoffs, né, antes das oitavas de final, jogando o Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos. É natural que o Hulk não desempenhe do mesmo jeito o ano inteiro. Estamos terminando o mês de setembro. Então, é claro, Edu, que questão física pesa também, mesmo para um jogador privilegiado como o Hulk, que quer ajudar o tempo inteiro, mas a gente sabe que risco de lesão também acontece para um cara que tem esse apelido não à toa, mas também está suscetível a lesões, né? E acabou sendo suspenso, por isso também não foi opção nesse jogo contra o Juventude. Mas foi um Atlético que mostrou superioridade, a gente já esperava que isso fosse acontecer, mostrou até mais no segundo tempo do que no primeiro. O primeiro tempo de muita posse de bola, mas de pouca efetividade. O Rony teve uma chance muito boa ali batendo cruzado, mas foram só 3 finalizações no primeiro tempo. Foi um Atlético que, mesmo tendo mais a posse que o Juventude, trocou poucos passes, né? Porque foi um time até um pouco impaciente quando tinha essa bola no campo ofensivo para tentar abrir a defesa do Juventude. O Atlético que tem jogado com 3 zagueiros, dessa vez aí o Ivan Romano, né, jogando com o Lianco e o Vitor Hugo. O Vitor Hugo cada vez mais tendo espaço até com o Sampaoli. De novo o Scarpa jogando como ala, mas um ataque diferente, não é, Edu? Um ataque muito leve. A gente fala que o Júnior Santos é um cara importante vindo do banco, e aí vai passar por uma lesão, vai passar por uma cirurgia, né, por conta de uma lesão
fez muita falta. Não só a questão do Hulk, mas vamos lembrar, eu acho que o Everson não jogar talvez não fizesse tanta diferença nesse jogo, né? Mas Júnior Alonso fora, o Coelho fora, o Arana fora, são 3 caras importantes para essa equipe, né? O Júnior Alonso para sair pelo lado esquerdo, né? Fazendo essa saída, muitas vezes até como falso lateral. O Arana nem se fala, né? Um jogador ofensivamente entrega muito mais do que o Caio Paulista, que não fez um bom jogo. O próprio Hulk, né? Que é um jogador que faz muita diferença. E o Coelho, desde que se lesionou, que era um dos protagonistas desse Atlético. O time perdeu muito, né? O Biel traz ali 1 contra 1, é o cara do contra-ataque, funciona até como ala muitas vezes, fazendo essa dobra com o Caio Paulista. Não fez um jogo ruim dentro do que se esperava dele, até pela função, né? Acabou dando lugar para o Renier, que aí sim fez essa função de atacante um pouco mais central, o Rony saindo um pouco mais, mas foi um Atlético que tentou envolver o adversário, mostrou até uma evolução, né? Como trouxe o próprio Sampaoli, mas não o suficiente para vencer o Juventude. Não o suficiente, Edu, para vencer um time que está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e que vai se distanciando cada vez mais, né, do 16º colocado. Então acabou sendo um resultado ruim para o Atlético, de um desempenho talvez dentro das possibilidades que tinha o Sampaoli com tantos desfalques, satisfatório, mas falta o poder de fogo. E é por isso que o Hulk faz falta, por isso que ele estranha, né, a ausência do Hulk no time titular. É isso, vamos dar uma olhada em números dessa partida. Põe na tela para a gente acompanhar aqui no Sport Center. O desafio para o Sampaoli. Série de jogos sem marcar de atacantes do Atlético no ano. O Rony não marca desde junho. Hoje mandou 2 na trave, né? 10 gols, mas 23 sem marcar. O Júnior Santos, contundido, né? 2 gols, 22 sem marcar. Essa vai aumentar. Ele se contundiu contra o Mirassol. O Biel, 13 jogos sem marcar. O Renier, 12. O Hulk fez 16, mas também 12 jogos sem marcar. O Coelho, também contundido. 6 gols, 12 jogos sem marcar. O Dudu não marcou nenhum gol, 10 sem marcar. Já o Bernard fez 3 gols, inclusive o gol que classificou o time na Conmebol Sul-Americana, né, para a semifinal. Aquele gol importante no final de cabeça. Está 2 jogos sem marcar. Então, desde a chegada do Sampaoli, em 7 jogos, só o Bernard marcou. Ô, Elton, isso é algo que realmente o torcedor do Galo estranha ou sente falta, né? Para a gente usar o termo usado pelo Sampaoli. Os atacantes precisam marcar, não tem jeito. O Bernard não vai garantir tudo, né? Não vai garantir tudo. E é um jogador que também a gente lembra, né, que foi decisivo na Sul-Americana, mas nem tem sido a primeira opção, né, ofensiva do Atlético. É o Atlético que perdeu para o Botafogo por 1-0, mesmo tendo jogador a mais ali durante boa parte do jogo. O time que abriu 2-0 contra o Bolívar e usou ali dos seus defensores, né, para tentar vencer. A gente lembra que o Alexander fez o gol e depois o Vitor Hugo, né, entrou na área para poder cabecear no jogo de ida, né, na Bolívia. É um Atlético que vem de uma sequência realmente de jogos onde o sistema ofensivo tem funcionado menos e por isso os meio-campistas, os alas, né, os zagueiros têm decidido os jogos para o Atlético. É um momento de instabilidade de um setor que tem protagonistas no departamento médico. Eu falei do Coelho, eu falei do Hulk. 2 jogadores, o Hulk não no departamento médico, mas um jogador que fisicamente está sendo dosada aí sua energia e é um jogador que estava suspenso e não foi opção. Então, é um ponto a se preocupar, Edu, para a reta final, né? Pensando, obviamente, na Sul-Americana. O Atlético tem 2 jogos complicadíssimos na Sul-Americana e vai ter que jogar muito mais do que jogou contra o Bolívar, contra o Independiente Del Valle e principalmente o Campeonato Brasileiro, né? Para ter um pouco mais de estabilidade na competição. Eu falava do Júnior Santos, né? O Galo confirmou que ele vai passar por cirurgia. Ele sofreu uma lesão traumática no púbis com ruptura do tendão adutor da coxa direita. Então, veio a informação antes do jogo contra o Juventude. Vamos ver, o Galo ainda vai confirmar a data da cirurgia. Bom, trocando de assunto, vamos para o Flamengo. 1 ano é coisa muito rara. O Felipe Luiz completa Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês. Primeiro troca de passe, depois aí o ESPN, o Sport Center. E para mim, vou falar a verdade, sim, foi o melhor jogo
do Galo no comando do Sampaoli. Foi muito para frente, tentou muito, mas sinceramente, para mim, o Galo foi muito prejudicado nesse pênalti não marcado em cima do Rony, tá, rapaziada? Eu vou mostrar para vocês aqui de novo no finalzinho. Não mostraram nos melhores momentos. A grande verdade é essa, a mídia acabou não batendo muito na tecla, mas sim, foi pênalti. O Rony foi empurrado no ar, caiu, pediu o pênalti e nada foi feito. Porque o VAR não chamou. Sinceramente, para mim, uma vergonha o que fizeram, até porque o Galo amassou o Juventude, principalmente no segundo tempo. O Galo teve 70% de posse de bola. 70%, rapaziada. Claro que não fomos decisivos, né? Decisivos no último terço ali, como falou o Sampaoli na entrevista. Mas aquele pênalti não marcado poderia ter feito total diferença no jogo. Acredito eu que a gente conseguiria sair pelo menos com um 1-0 com um gol de pênalti. Então, sinceramente, a gente não entende. A gente já sabe que tem uma perseguição para cima do Hulk, que todos os capitães reclamam. Vão falar com o juiz. Quando é com ele, ele toma cartão. Ele estava no banco e tomou cartão. Claro, todo mundo estava reclamando. Enfim, mas eles vão lá no Hulk. Então, a gente começa a pensar que, cara, eles estão tramando para prejudicar a gente. Vou passar o vídeo agora, você vai ver o momento que o Rony é literalmente empurrado, rapaziada. Olha aí. Olha aqui, ó. Olha, ó. O cara é empurrado, cara. Ó, ele vem correndo lá, empurrado, cai dentro da primeira área, da pequena área, cara. É escancarado o empurrão que ele sofre no ar e sim deveria ter sido marcado pênalti. E aí a gente procura saber o porquê o VAR não chamou para verificar. Porque para mim, claríssimo, tá? Esse pênalti não dado para o Galo. Afora isso, o Galo se apresentou muito bem, melhor jogo da era Sampaoli agora desse retorno. Devagarzinho vai mostrando a sua cara, conseguindo organizar esse time. Ficou devendo a parte ofensiva, mas é um trabalho que vem crescendo devagarzinho, é verdade? Sim. É o 7º jogo, se eu não me engano, é o 6º ou 7º. Mas o São Paulo não conhecia o elenco, não conhecia praticamente ninguém, né? Tinha o Arana, poucas peças do Everson, mas é um trabalho que vai sim decolar. Eu acredito que até a semifinal da Sul-Americana a gente consiga aí desenvolvendo um bom futebol para chegar sim na final e conquistar esse campeonato Sul-Americana, vir aqui para a cidade do Galo e a gente ficar numa posição confortável no Brasileiro, se Deus quiser, até o final do ano. Esse time engrena de vez e a gente fica nessa expectativa. Quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final, qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado, o que você concorda, o que você discorda. Deixa aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Você deixar o like ajuda demais esse vídeo chegar para muito mais atleticanos. E quando você se inscreve, ativa o sininho. Sempre que tiver novidade aqui no canal, todo dia a gente posta novidade do nosso Galo, você vai receber a notificação e não vai perder nada aqui do seu Jornal do Galo. Então é isso, rapaziada. Quem puder também hypar esse vídeo, é bom demais, ajuda muito o meu trabalho. Fica aqui acompanhando o dia inteiro notícias e informações do Galo para trazer em primeira mão aqui os cortes para você no seu Jornal do Galo. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.